Amigos, olá a todos. Mais um oposte. Porquê que eu estou sempre a mexer no raio do cabelo? Mais oposte, desta vez vamos falar do oposte para quinta-feira. Temos Braga, temos Porto. Na Liga Europa vamos dar aqui um toquezinho subtil no que é Conference League, ok? A Conference League vai ser sempre aquela competição que eu não vou prestar grande atenção no que toca a competições europeias. Mesmo a Liga Europa vamos tentar sempre ser um bocadinho mais específicos, sobretudo no acompanhamento live dos jogos do que propriamente durante do que é o pré, mesmo do que é o live, etc. Um bocadinho mais focados na Liga Europa, um bocadinho mais à volta dos jogos das equipas portuguesas. Portanto, para não demorarmos muito, Rapid de Viena, Fiorentina. Temos uma Fiorentina que fez um jogo e que venceu, porque a Conference League são só 6 jogos, ok? Hoje será a segunda jornada. Estamos a falar de uma Fiorentina que venceu a equipa do Sigma, troca o passo por 2-0. Entretanto, perdeu com a Roma em casa 2-1, perdeu com o Milan fora por 2-1 também. Já o Rapid de Viena começou a levar 4 batatinhas do Leg Poznan fora e vem com isso com uma série de 5 jogos sem vencer, um igual com o Grazer, não sei das quantas. Perdeu com o Oster de Viena no derby por 3-1, perdeu o tal jogo com o Leg Poznan, perdeu com o Salzburgo 2-1, perdeu com o Lask em casa 2-0. Não falado no Rapid de Viena 3.24, empata 3.50, Fiorentina 2.14, mais de meio 1.30. Estou dentro, até pelo ter sido aqui um bocadinho um registro, quer de uma equipa, quer de outra, alguma tendência para sofrerem golos. Curiosamente já se frontaram e nos dois jogos não houve nem over 2,5, nem ambas marcam, e só tivemos 2 golos num dos jogos. Ok? Estamos a falar do mais 2,5 a 1.80. Gosto deste mais 2,5. Olhando a uma Fiorentina que venceu o primeiro jogo, olhando a uma Fiorentina que tem tido aqui alguns problemas defensivos, uma Fiorentina que por norma destas equipas mais fortes na Conference League, as italianas, as inglesas, alguma tendência para a rotação nestes jogos. E estamos a falar de um golo marcado nas partes a 1.70, e se nós viermos aqui, 50% dos jogos de Rapid Viena deu ambas marcam, 60% dos jogos da Fiorentina deu ambas marcam, uma em que metade dos jogos de ambas marcam, outra ligeiramente acima disso. Alguma tendência para sofrerem gols, alguma tendência para o marcarem também. Rapid Viena em 50% dos jogos marcam ambas as partes, que ambas as partes está a 1.70. Eu pessoalmente gosto aqui do mais 2,5. Aachen contra Raio Vallecano. O Raio Vallecano que venceu a equipa do Skinja por 2-0, e o Aachen começou com um empate a 0, curiosamente, na casa do Shelburne da Irlanda do Norte, se não me falhar a memória. Estamos a falar de um Raio que tinha perdido 3-2 com o Atlético, tinha perdido com o Sevilha em casa, venceu o tal jogo europeu, venceu fora a Real Sociedade por 1-0, venceu na casa do Levante por 3-0, e estamos a falar de um Aachen que levou 4 do Amarby, depois ganhou a Norcoping 2-0, o tal empate a 0, 3-1 fora contra o Broma, e empatou uma bola com o Sirius. Aqui também não vamos inventar muito do que é a roda. Vamos aqui no mercado de golos. Estamos a falar de um Aachen a 4.45, estamos a falar de um empate a 3.82, estamos a falar de um Raio a 1.73, o mais 2,5 está a 1.67, parece muito, muito interessante também. E estamos a falar aqui do golos marcados nas partes a 1.61. Nós fomos aqui a ver 70% dos jogos do Aachen de ambas marcam. O Aachen é uma equipa que marca muito, mas também sofre muito, e quando nós andamos a fazer oposto com jogos do campeonato sueco, nós reparamos nisso. Curiosamente, os jogos do Raio, alguma tendência para 30% dos jogos do Raio não marca, 40% dos jogos do Raio não sofre. E estamos a falar de ambas marcam, em que apenas 30% dos jogos do Raio têm jogos de ambas marcam, mas 80% das vezes o Raio deixa lá o seu gol, 70% das vezes o Aachen deixa lá o seu gol também. Estamos a falar aqui um bocadinho, como eu disse, a Fiorentina, um Raio que pode ter aqui um ou outro tipo de rotação, certo? Está na Europa, pode ver isto como uma possibilidade, desculpem, de fazer algo giro. Quando eu digo algo giro, não estou a dizer vencer a prova, mas tipo chegar o mais longe possível. Mas prefiro ficarmos aqui apenas pelos gols e pelos gols marcados nas partes. Friburgo contra o Utrecht. O Friburgo tem 2 jogos nesta Liga Europa, já estamos aqui a falar de Liga Europa. Empatou e venceu. O Friburgo que empatou com o Friburgo em termos europeus. Empatou. O Friburgo venceu o Basileia, aliás. Assim é que é. Empatou com o Bolonha uma bola, assim é que é. E estamos a falar de um Utrecht que tem 2 jogos, 2 derrotas, o que até é bom para as contas portuguesas, porque perdeu com o Lyon em casa 1-0 e perdeu com o Brno fora por uma bola a 0. Estamos a falar de um Friburgo. Estamos aqui a falar de um Friburgo. Onde é que está? Já perdi o jogo, amigos. Friburgo 1.56. Empate 4.32. Estamos a falar do Utrecht a 5.30. Mais de meio está a 1.21. Estou dentro. Mais de 2,5 está a 1.72. O ambas marcam está a 1.74. E gols marcados nas partes está a 1.65. Estamos a falar de um Friburgo que marcou e sofreu. Não marcou, não sofreu. Marcou e sofreu. Marcou e sofreu. Marcou e sofreu.
marcou e sofreu, marcou e sofreu, marcou e sofreu. Já a equipa do Tretch marcou, sofreu, não marcou, sofreu, não marcou, marcou, sofreu, sofreu, marcou, não marcou nem sofreu, marcou, sofreu. Portanto, aqui há alguma tendência para golos, quer de uma equipa, quer da outra. Nós fomos aqui a ver 100% dos jogos, olhando as últimas partidas do Friburgo, deu ambas marcam. Raramente fica sem marcar, raramente fica sem sofrer, reparem aqui. Estamos a falar já de um Tretch com ambas marcam, não é uma coisa que pinte muito nos seus jogos. Jogos sem sofrer, tem alguns joguinhos, 30% dos jogos não sofrem, 40% dos jogos também não marcam, 85% das vezes o Friburgo marca, 80% das vezes o Tretch marca. Aqui, curiosamente, quando é o Tretch a marcar, ganha sempre no fim. Primeiro a marcar o Friburgo 70% das vezes, e 70% das vezes o Tretch é o primeiro a sofrer. Posto isto, 0.5 golos HT está a 1.30, gosto do Friburgo a vencer. O matchshot de 1.56, uma equipa alemã mais forte, conseguiu empatar a casa do Bolonha, que é um adversário, uma das equipas com qualidade. No raio do vídeo temos aqui temos a participação da Cortina, com alguma qualidade neste contexto europeu, do que é esta Liga Europa. O Bolonha e o Friburgo conseguiu empatar lá. Vai jogar perante os seus adeptos na Alemanha. Um Utrecht que vem aqui algo desacreditado, não digo desacreditado em termos de mais-valia da equipa ou não, mas um Utrecht que chega aqui a precisar de pontuar, tanto um bocadinho mais de exposição pode ser interessante. O mais do meio está a 1.72, para vocês terem uma ideia. Tendência do Friburgo de jogos com mais 2,5 é de 90%. Portanto, se quiserem explorar por aí o mais do meio também pode ser interessante. Roma contra Victoria Pleasant. Estamos a falar de uma Roma que venceu no primeiro jogo a equipa do Nice por 2-1 e depois teve aquela espetacular derrota contra o Lille, que todos nós vimos 3 penaltis falhados no mesmo lance. Incrível. Estamos a falar de uma Roma. Estamos a falar de uma Roma 1.34, empate 5.25, Vitória Pleasant 8.10. Acho que a match-shot da Roma está ajustada a 1.34. É mais equipa, tem melhor qualidade. Esta Roma com Gasperini, à exceção daquela derrota com o Inter, e podia até ter, quem sabe, empatado o jogo. Já começamos a ter uma Roma que vai de encontro ao que conhecemos de Gasperini na Atalanta. Não falam mais do meio 1.16, mais do meio 1.57, over 0.5 HT está 1.26. Aqui também não vamos inventar muito do que é a roda. Gols marcados nas partes está 1.51 e a odd que eu gosto bastante para esta partida, Roma a marcar nas duas partes a 1.95. Mesmo com alguma rotação. A Roma é a primeira equipa a marcar 70% das vezes, primeiro a marcar e depois ganha no fim 100% das vezes, 75% das vezes deixa lá o seu golo. Não tem grande percentagem de gols marcados nas partes nas recentes partidas, mas aqui estamos a falar de um jogo em que o déficit entre uma equipa e outra é claramente evidente, e mesmo uma Roma fazendo uma outra rotação, acredito aqui em 2 golos da Roma no jogo, e partindo do pressuposto que a Roma entra melhor e que marca primeiro, haverá sempre depois muita exposição para uma Roma poder marcar numa segunda parte, por exemplo. Vou jogar aqui um bocadinho com isso. Olympique de Lyon Basel. O Lyon tem 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Tretch e venceu a equipa de Salzburgo em casa por 2-0. Já o Basileia começou a perder com a equipa do Friburgo e depois venceu o Stuttgart por 2-0, curioso. Okay? Estamos a falar de um Lyon a 1.56, empate 4.50, Basileia 5.25, mais de 1.16, mais de 1.53, over 0.5 HT 1.25, gols marcados nas partes 1.57 e gols em ambas as partes a 1.50, é 1.48. E aqui vamos jogar um bocadinho com isso, mais de 1.53, gols marcados nas partes a 1.48. Temos um Lyon que nos últimos 5 jogos, portanto aqui teve 5 golos, teve 3, teve 2, teve 1, teve 1. Nos últimos 2 jogos que anda a marcar e a sofrer, nos últimos 5 marcou sempre, a equipa do Lyon. Já a equipa de Basileia nos últimos 5 jogos também marcou sempre e sofreu gols em 2 desses 5 jogos. Portanto, jogando aqui um bocadinho com isso, um Lyon, um bocadinho como eu falei em vídeos anteriores da Liga dos Campeões, estamos a falar de um Lyon que, se vencer, não esquecer que esta Conference League são apenas 6 jogos, não 8 como é a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Uma vitória de Lyon coloca-os com 9 pontos e começam aqui a poder traçar o seu caminho no que é o apuramento direto dentro do top 8. Feyenoord contra Panathinaikos. Temos o Panathinaikos que venceu a primeira partida. O Panathinaikos venceu o Young Boys por 4-1 para depois perder com o Go Ahead Eagles em casa por 2-1. E já a equipa do Feyenoord tem 2 jogos, 2 derrotas. Perde com o Braga e perde com a Aston Villa por 2-0. O Feyenoord está obrigado a vencer. Está obrigado a pontuar pelo menos e a não perder em casa contra os gregos. Estamos a falar de um Feyenoord a 1.58, empate 4.20, Panathinaikos 5.50. Fomos a ver os últimos 5 jogos, portanto, perde com o Braga 1-0, ganha o Groningen, perde com a Aston Villa 2-0, e isto foi um jogo, como é que o Feyenoord não conseguiu se adiantar no marcador. Foi literalmente aquele jogo de quem não marca sofre.
venceu o 3 por 3 bolas a 2, depois deu 7 ao Heracles para o campeonato. Estamos a falar de um Panathinaikos, vence o tal jogo com o Young Boys, vence para o campeonato, perde com o Eles em casa, vence o Atromitos e depois empata com o Aris. Aqui, para mim, é um no-brainer, over 0.5 a 1.31. O Feyenoord, se jogar o que jogou com a Aston Villa, vai criar muitas dificuldades esta equipa do Panathinaikos. Vai conseguir, pelo menos, marcar, coisa que não fez no jogo contra o Aston Villa. Estamos a falar do mais de 1.22, over 0.5 a 1.31. Para mim, as grandes odds do jogo, gols marcados das partes a 1.61 e o mais 2,5 a 1.72, olhando ao que o Panathinaikos tem sido neste contexto europeu. Tem marcado e tem sofrido. Olhando ao que o Feyenoord, que eu já vi do Feyenoord no que foi o jogo com o Braga e no que foi o jogo com a Aston Villa, gosto muito do mais 2,5, muito sobretudo pela exposição do Feyenoord nos seus próprios jogos. Fenerbahçe contra Stuttgart. Estamos a falar de um Fener a 2.35, empate 3.74, Stuttgart a 2.81. Estamos a falar de duas equipas que não têm propriamente muitos pontos. O Stuttgart venceu o primeiro jogo e depois perdeu o segundo. Eles vencem o Celtic e depois perdem com o Basileia. Já o Fenerbahçe começa a perder com o Dinamo Zagreb e depois vence a equipa do Nice por 2 bolas a 1. Mais do meio está 1.61, over 0.50 está 1.30. Golos marcados nas partes são 1.55 e para mim está muito bom assim. Fenerbahçe, equipas turcas a jogar em casa, sempre motivadas pelo seu público. São equipas que facilmente se conseguem partir no terreno, conseguem permitir que os jogos fiquem partidos e com uma grande emoção, porque eles ficam todos impulsionados pela massa adepta e vão para cima que nem uns malucos. Estamos a falar de um Fener que tem qualidade. Tem Aktürkoğlu, estamos a falar de Asensio, estamos a falar de Fred no meio campo, Rabat, estamos a falar de Enesri, a ponta de lança, Duran. É um Fenerbahçe com armada individual para poder ferir este Stuttgart desta equipa alemã. Não sei como é que vai ser esta equipa alemã, esta equipa de Stuttgart, no que é uma possível rotação no jogo na Turquia. Dá algum cuidado com isso. Poderá ser um bom jogo, acredito eu, para se trabalhar no live, overs à frente, sobretudo se vemos o Stuttgart a vencer e o Fenerbahçe a ter que ir atrás e ter que se expor muito no jogo, porque as equipas turcas têm muito essa tendência. Pode ser interessante. Braga, Estrela Vermelha, meus amigos. Braga, Estrela Vermelha. O Braga pode fazer 3 jogos, 3 vitórias, fazer 9 pontos e dar aqui um passo de gigante no que é o apuramento direto dentro do top 8, o que seria bom para o Braga e bom para as equipas portuguesas e para Portugal neste caso. De apuramento direto para a próxima fase. Estamos a falar de um Braga a 1.95, estamos a falar de um empate a 3.60, estamos a falar do Estrela Vermelha a 3.80, mais do meio 1.30, estou dentro. Over 0.5 HT 1.37, estou dentro. Golos marcados em ambas as partes, 1.71. Para mim é a odd do dia, uma odd que rapidamente se calhar vou ter que entrar nela, porque acredito que isto perca uns tiques nos próximos dias. Basta olhar ao que tem sido o Braga nos últimos jogos em casa. Estava a perder com o Nacional no intervalo, estava 0-0 com o Feyenoord, estava a perder com o Gil no intervalo, estava a ganhar 3-0 a Liga para a conferência, para a Liga Europa, estava a perder 2-1 com o AVS ao intervalo, estava a vencer o Cluj ao intervalo, estava a vencer o Tondela ao intervalo e estava 0-0 com o FC de Sofia. Isto aqui já foi no passado. Então a falar de um Estrela Vermelha que, por exemplo, foi ao Dragão, conseguiu levar um empate para o intervalo, conseguiu marcar no Dragão. Certo que o Porto rodou muito a equipa nesse jogo, mas tivemos uma Estrela Vermelha que mostrou alguma competência em muitos momentos do jogo. O Estrela Vermelha até podia ter, inclusivamente, ter ganho o jogo, porque teve oportunidades para isso antes do gol do Porto, naquela exposição completamente ridícula que o Estrela Vermelha teve no jogo. Estamos aqui a falar de um Braga que fez um jogo com o Sporting, competente na componente tática, mas que falhou sempre na criação de oportunidades, falhou sempre no que era a capacidade de ferir o Sporting em bola corrida, ou mesmo até em bola parada. Sempre uma equipa do Braga tem muitas dificuldades em ataque posicional. Viu-se isso no jogo do Braga, agora contra a Taça, contra o jogo do Bragança. Acabam por marcar quase numa maior qualidade individual dos jogadores e uma grande desatenção do Bragança, muito porque era o cansaço, porque o Braga não estava a conseguir criar nada, nem pelo corredor central, nem pelos corredores atrás, no que era o ataque posicional. O Braga tem muitas dificuldades em ataque posicional. O Estrela pode ajudar o Braga nesse aspecto, porque se vier a ter a mesma postura que teve com o Braga, vai ser uma equipa que não ficará apenas e só com um bloco baixo em termos de exposição no jogo. Portanto, pode ser um jogo que rapidamente pode ficar aqui aberto. O mais do meio está 1.30, eu acho que pelo menos há 2 golos no jogo. Muito jogando aqui com a componente mental do jogo. O Braga, se vencer, faz 3 jogos, 9 pontos. São 9 pontos muito interessantes. Ok, ainda faltam 5 partidas, porque estamos a falar de Liga Europa também. Ficam a faltar 5 partidas ainda, mas ficam a faltar 5 partidas, tu já tens 9 pontos. Já é uma boa bagagem para o que pode ser a ambição de estar num top 8 garantido, quem sabe, tendo em conta as equipas que aqui andam. Portanto, jogando um bocadinho com isso, acho que 2 golos vem no jogo. O mais do meio está 1.90. Prefiro ir buscar o mais 2,5, talvez no mercado live, um bocadinho, pode ser uma entrada do Braga
um 11 do Braga, um 11 do Estrela, que pode ser a entrada do Braga no jogo ou não. Gosto do empate ou vitória do Braga. Vou voltar a repetir. Empate ou vitória do Braga com mais de 1,5. Dá-vos uma odd de 1,60. Parece muito interessante. Se quiserem correr aqui um bocadinho mais no risco, empate ou vitória do Braga com mais 2,5. Para que uma equipa com alguma tendência a sofrer golos. Sofreu do Sporting, sofreu do Nacional, sofreu do Gil. Isto em jogos em casa. Como volto a dizer, sofreu do Nacional, sofreu do Gil. Podia ter sofrido do Feyenoord. Sofreu do Lincoln, sofreu do AVS. Portanto, alguma tendência para o Braga a sofrer golos. Nos últimos jogos do Braga, sofreram do Vitória, sofreram do Nacional, sofreram do Sporting, podiam ter sofrido do Celtic. Portanto, o Braga tem tido aqui algum poder não, alguma falta de poder de impedir que o adversário marque aqui alguns gols. Estamos a falar de um Estrela nos últimos 5 jogos, marcou e sofreu sempre. Portanto, o mais de meio 1,90. Se quiserem entrar com uma meia stake, uma moeda em pré, acredito que a matchshot esteja aqui, a matchshot não, que a odd para este, e o mercado neste jogo esteja aqui algo sobrevalorizado para o que tem sido o Braga nos jogos em casa, mas lá está, tem muito a ver com um Braga que basta vencer para fazer 9 pontos e estar muito bem encaminhado, um Braga que em termos de Liga Europa não tem marcado muitos golos, 1-0 ao Feyenoord, 2-0 com o Celtic, os jogos não têm tido muitos golos, um Estrela já tem tido aqui um bocadinho de uma maior disposição no que é os seus jogos e os seus golos, porque eles, em termos de Liga Europa, com o Celtic ficam igual, com o Porto ficou 2-1, um bocadinho mais disposição no que é golos, portanto mais 2,5, acho que pode valer a pena, quer em pré, quer em live, também ir buscar isto mais 2,5, e uma outra odd, olhando ao que pode ser o jogo do Braga, e a tal falta de criatividade, se apanharem um Estrela um bocadinho com bloco médio, um bloco baixo, e a falta de criatividade do Braga no que é o ataque posicional, mais 3,5 antes HT 1,44, parece-me interessante porque o Braga é uma equipa que quando tem dificuldades acaba muito na ótica do cruzamento, lá à esquerda, o Salazar quando cai para a direita, procura muito do cruzamento e tentar tirar algum tipo de proveito com bolas metidas entre a linha defensiva e a zona de guarda-redes, são sempre zonas muito complicadas. Procuram também visar muito o remate. O Braga é uma equipa com uma média de remates 13,20, por exemplo. Nas primeiras partes, uma média de remate 6 remates, por exemplo. Ok? Média de remates à baliza 5,40, uma equipa que até, tendo em conta média de remates à baliza 5,40, média de remates à baliza na primeira parte 2,100. Portanto, há aqui algum remates para fora 7,80. Precisam quase 9 remates por golo. Já o Estrela bem menos. Okay? Atenção a isto, bem menos. 80% das vezes o Estrela marca, 75% das vezes o Braga marca. Curiosamente, o primeiro a marcar, o Estrela Vermelha, tem 80% das vezes marca primeiro. O Braga não tem marcado assim tantas vezes primeiro nos seus últimos jogos. De que há alguma atenção a isso. Daí eu falar aqui um bocadinho do contexto do mais 2,5. Algum cuidado na forma como o Braga vai entrar. Mas para mim, a odd melhor será o gols marcados nas partes a 1,71. Terminando, foco ao Porto, um bocadinho em relação como eu disse ao Braga. O Porto se vencer 9 pontos em 3 jogos, excelente entrada, e começa a olhar para um top 8 com alguma atenção. Estamos a falar do Nottingham fora 2,39, empate 3,32, Porto 2,98. Pessoalmente vou já dizer o modo que eu gosto, empate à vitória do Porto a 1,53. Eu sei que historicamente o Porto em terras inglesas não é propriamente um destino turístico predileto para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não tem tido a melhor das shots jogando no contexto europeu em terras inglesas. Mas estamos a falar do Nottingham, que vai ter Sean Dyche, um treinador um bocadinho à imagem do Nuno Santos. Um treinador muito pragmático, um treinador que dá muito primazia ao que é o estilo defensivo da sua equipa e a qualidade defensiva da sua equipa, e depois procurar transições de jogo muito mais direto, uma bola muito mais para o espaço, forçar muito o que é bolas paradas. Estas equipas de Sean Dyche são equipas, quem se lembra dele no Everton, um livre já para lá da linha de meio campo do adversário, pumba, bola para dentro da área, um lançamento, zumba, lançamento longo, não tem qualquer para mim forçar cruzamentos. Se o cruzamento der canto, vamos apostar na bola parada no canto. É uma equipa, é um treinador que tem muito esse registro e de certa forma, como eu disse, encaixa um bocadinho no que é o Nuno Espírito Santo, na forma pragmática do que o Nottingham tinha de jogar e depois explorar muito a transição ofensiva e muito espaço que o adversário deixava nas costas. Estamos a falar de um Porto chega a Forest, a Nottingham, desculpem, com uma motivação tremenda. Ainda não perdeu este ano, só sofreu um golo, sofreu 2 golos, aliás. Um deles foi autogolo contra o Sporting, o outro foi do Estrela Vermelha, acho que são os golos que o Porto tem sofrido. E vem do empate a 0 com o Benfica, depois ganhou para a taça ao Soluricense por 4-0, se não estou em erro. Mas empate ou vitória do Porto, na minha cabeça, faz sentido. O Porto chega com muito mais equipa perante esta equipa do Nottingham, chega muito mais motivado. Temos o Nottingham que tem um empate e uma derrota. O Nottingham empatou com o Betis a 2, levou 3-2 em casa do Midland. Tudo bem que o Nottingham tem uns pergaminhos europeus diferente, por exemplo, aqui do Aston Villa, diferente aqui de um Palace está na Conference League, por exemplo. Estamos a falar de um Nottingham que já foi 2 vezes campeão europeu. Ou seja, tem uma exigência perante
a Europa diferente. É uma equipa que voltou à Europa passado, já nem sei quantos anos é que foram. Eles voltam a meter os pés na Europa, 20 ou 30 ou 40 ou lá, ou 50 anos, ou lá quantos é que foram. Portanto, o Nottingham não pode, ao contrário de outras equipas inglesas que rodam numa Liga Europa e que rodam numa Liga dos Campeões, que rodam numa Conference League, o Nottingham, em termos de história e de pergaminhos, não pode ter essa postura de vamos rodar, que o nosso foco é não descer da Premier League, porque eles estão mais para isso que outra coisa, e vamos aqui abordar aqui um bocadinho a questão do... Vamos aqui rodar, se perdemos ou empatamos com o Porto, está bom. Portanto, aqui há alguma dúvida que tipo de Nottingham é que vamos ter aqui um bocadinho no jogo, sabendo da qualidade individual do Nottingham, porque o Nottingham, ao dia de hoje, não tem um grande coletivo, para já, moralmente estão destruídos, não ganham há 8 ou 9 jogos, tem 4 derrotas seguidas, por exemplo, mas em termos individuais é uma equipa muito capaz no que é a transição ofensiva, também gosta de abusar um bocadinho na bola parada. Posto isto e posto a forma como estas equipas jogam, reparem no que é um DC de cantos, mais 3.5 cantos HT, desculpem, é 1.51, parece-me muito, muito interessante para o que é o jogo. Acho que é uma excelente odd que podemos aqui explorar para o jogo de amanhã, e a odd que eu vou terminar o vídeo, com os marcados nas partes, a 1.77, parece muito, muito, muito bom. Gols marcados para 1.77, usando aqui um bocadinho o registro do Nottingham recente. Ok, estava a 0-0 com o Chelsea, podia ter estado a perder. Estava 0-0 com o Newcastle fora, podia ter estado a perder. 2-1, tem golos. Nós fomos a ver o registro. O Nottingham tem uma tendência para sofrer golos, que é uma coisa louca, olha para isto. Se quiserem até apostar, o mais 2,5 está a 1.91, para mim um bocadinho é mais do jogo com o Porto. É um modo para se trabalhar mais no live, dependendo de que 11 é que vai entrar o Porto. Acredito que o Porto tem da máxima força, mas de que 11 sobretudo vai entrar o Nottingham em campo. Que tipo de Nottingham é que vamos ter no jogo, em termos de disposição, em termos de 11, jogar um bocadinho com isso, para ir buscar aí o mais 2,5. O Porto tem marcado nos jogos todos que realizou. O Porto, se eu não estou em erro, à exceção do jogo com o Salzburgo e com o Benfica, que ficou a 0 nas primeiras partes, teve gols na primeira parte, teve gols na primeira parte, teve gols na primeira parte, teve gols na primeira parte. Com o Porto também não teve. Teve gols na primeira parte com o Casa Pia, teve com o Gil e teve com o Vitória também. Curiosamente, nos jogos de um bocadinho maior de exigência, o Porto nunca teve gols na primeira parte. Não houve gols na primeira parte com o Sporting, nem com o Benfica, nem com o Salzburgo. Os jogos de maior exigência, não há muitos gols na primeira parte nos jogos do Porto, mas olhando aqui um bocadinho à fragilidade do Nottingham, acredito que vai haver gols em ambas as partes neste jogo. Está com um modo muito bom para se aproveitar. Amigos, estamos conversados. My Best, onde nós agora vamos fazer algumas entradas na NBA, já foram 99 minutos. Eles têm excelentes marcados de cantos, de golos, de jogadores a marcar. Ainda ontem fomos buscar uma excelente odd do Haaland a marcar a qualquer momento no jogo do City, uma odd dada pelo mercado, uma completa apresentação do mercado, no Telegram, está aí na descrição. Estamos a falar também dos bet billers que eu vos falo e dos melhores castalos do mercado na Bet7, já oferi 99 minúsculos, e toda esta informação vocês conseguem aqui ver, que é paga através da subscrição do Corner Pro, se quiserem usar o registro ou o código já oferi 29, aí sim em maiúsculas, tem um link também na descrição. Vocês podem depois ter 3 dias gratuitos para ter acesso a toda esta informação e perceberem se realmente faz sentido ou não. Amigos, estamos conversados. Temos vídeo amanhã para sexta-feira com o regresso dos campeonatos.